mais uma videoaula do Vamos Ler Geração Digital, iniciativa de mídia, educação e novas tecnologias do Grupo A Rede. Hoje aqui com um cenário um pouco diferente, mas que vai tratar de um assunto muito importante para as nossas crianças, a obesidade infantil. O Brasil aí que tem um problema, né, uma pandemia em relação a esse tema, justamente pela questão da alimentação, falta de exercícios físicos, a situação da pandemia que agravou muito aí a questão das crianças em casa, a utilização de eletrônicos, enfim, são uma série de consequências que trazem com que esse problema, essa doença, afete milhões de crianças em território nacional. Nessa videoaula aqui a gente vai abordar alguns desses dados, informações e dicas para evitar essa doença. A primeira delas é uma campanha do Ministério da Saúde que recorrentemente trata sobre esse assunto e traz aí algumas dicas bem curtinhas, mas preciosas, como a gente vê na sequência. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. São 3 passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Então tá aí, né, um vídeo bem explicativo e também o Ministério da Saúde ela traz alguns dados em relação à obesidade infantil aqui no Brasil. Por exemplo, 3 a cada 10 crianças, né, sofrem com algum problema do gênero e também algumas outras dicas complementares que a gente pode tomar aí no nosso cotidiano. 2 em cada 10 crianças menores de 5 anos apresentam excesso de peso. 3 em cada 10 crianças com idade de 5 a 9 anos apresentam excesso de peso no Brasil. E por que isso acontece? Diversos fatores são responsáveis pela ocorrência da obesidade infantil. Entre eles, destacamos a alimentação inadequada, a inatividade física e os ambientes em que as crianças estão inseridas. E o que podemos fazer para mudar este cenário? A boa notícia é que a obesidade infantil pode ser prevenida. Os pais também têm um papel importante. O aleitamento materno é a primeira prática que contribui para a prevenção da obesidade infantil. A recomendação é de que as crianças sejam amamentadas exclusivamente até o 6º mês de vida e depois recebam alimentos complementares saudáveis e mantenham o aleitamento materno até 2 anos de idade ou mais. Outra dica importante para a prevenção da obesidade infantil é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. A recomendação do Ministério da Saúde é que as crianças não recebam alimentos que contenham açúcar antes de 2 anos de idade. Além disso, é importante não ofertar alimentos ultraprocessados para crianças menores de 2 anos e evitar a oferta de alimentos ultraprocessados como achocolatados, iogurtes, gelatinas, macarrão instantâneo, refrigerante, cereais matinais, salsichas, bolachas recheadas e sucos artificiais. Esses alimentos são ultraprocessados e contêm grande quantidade de açúcar, gordura e sal, e não são recomendados para as crianças. Para saber mais, conheça o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele apresenta as recomendações de alimentação saudável para todas as famílias brasileiras. Ofereça opções saudáveis como frutas, tapioca, pipoca com pouco sal, biscoitos feitos em casa sem açúcar, bolos sem açúcar, pão de queijo. E para o almoço e para o jantar, arroz, feijão, carne ou ovo e hortaliças e frutas continuam sendo a melhor opção para o seu filho. Agora a gente vai passar um vídeo bem importante, que é uma matéria da TV Brasil, que aborda justamente sobre a questão da obesidade infantil, que crianças com sobrepeso têm uma tendência muito maior a serem obesos na vida adulta, e também dados importantíssimos aí que fazem a relação entre a questão da obesidade infantil, do sobrepeso, com doenças como a diabetes e a hipertensão, e os riscos que as crianças têm aí durante esse período da pandemia da Covid, né, sendo problemas agravadores. 3 em cada 10 crianças entre 5 e 9 anos estão acima do peso. De acordo com o Ministério da Saúde, a obesidade influencia no surgimento de doenças como diabetes e hipertensão, além de ser fator de risco para o agravamento da Covid-19. Karina sempre esteve acima do peso. Hoje, aos 17 anos, tem obesidade mórbida. A obesidade é uma coisa séria, é uma coisa que necessita de cuidado, de atenção
E nós, como pais, temos que prestar atenção nisso. Estudo do Ministério da Saúde aponta que crianças acima do peso possuem 75% de chance de serem jovens obesos. Os quilos a mais na balança são responsáveis pelo surgimento de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, além de representar nesse momento fator de risco para o agravamento da Covid-19. As crianças, em princípio, têm sido um pouco mais poupadas na pandemia, têm tido sintomas menores, mas não por isso podemos ficar tranquilos e achar que não vamos ter risco. Muita criança obesa já tem hipertensão, tem alterações cardíacas, tem diabetes e que, se expostos a uma infecção por um vírus como este, que muda tanto, que nos dá tantas surpresas, com certeza podemos ter alguns desfechos que não são favoráveis na evolução destas crianças com infecção. É bom lembrar que a família tem um papel fundamental no desenvolvimento dos hábitos alimentares saudáveis dos filhos e no controle do tempo das crianças no mundo virtual. Mas ela não está sozinha nessa tarefa. Para especialistas, o esforço deve ser conjunto. Família, escola, amigos, envolvendo todos no tratamento, melhora de condição de saúde, melhora de nutrição, é o que nós mais precisamos. A Bia, que é modelo, hoje se cuida e agora ainda mais. Agora com a pandemia, eu realmente tenho que me cuidar mais para não aumentar meu peso. Então, se um dia eu como mais, no outro eu vou comer menos, e assim vai. E para a gente complementar aqui nossos vídeos, trazer um material do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, que fala justamente sobre como a gente pode ter uma abordagem diferente aí, rodeada aí de vários produtos para serem consumidos, que causam a obesidade, o sobrepeso, né? Então, um material bem lúdico, bem interessante, como a gente confere. Olha o cachorro quente! Nossa alimentação não depende apenas da nossa vontade, mas também do que está disponível ao nosso redor. Vivemos em um ambiente que propicia a má alimentação e a obesidade. E isso torna mais difícil colocar em prática todas as recomendações sobre alimentação que conhecemos. Mas incluir alguns hábitos pode fazer a diferença. Sempre fique atento ao que as propagandas não mostram. Troque ultraprocessados por comidas frescas como legumes e verduras. Nosso arroz e feijão também. E frutas. Troque as telinhas por brincadeiras e esportes. Todo dia é uma nova oportunidade para tornar a sua vida mais saudável. Comece cedo. Então tá aí, vídeos bem explicativos disponíveis para você que assiste essa videoaula. Agora a gente vai passar algumas imagens e alguns dados interessantíssimos sobre todo esse contexto. Primeiramente, a gente vai colocar aqui na tela. Há 3 dicas aqui bem rapidinhas que a gente pode passar sobre a obesidade infantil, diversão, exemplo e hábitos saudáveis, né? O ponto-chave é colocar os pequenos para se movimentar com planejamento e acompanhamento. Só que isso não pode ser chato, né? Então, ali na diversão, você, aluno que está nos assistindo, você, professor, pai, também que acompanha a nossa videoaula, pode ver que o exercício ele não pode ser extenuante nem chato, né? Não pode pedir demais das crianças. Então, as brincadeiras podem ser incluídas aí no dia a dia, né? Nesse combate à obesidade infantil. O exemplo é muito importante também, não só dos adultos, mas também de vocês, alunos que estão nos assistindo, quando tem irmãos menores, crianças menores que vivem junto ou próximas a vocês. É importante dar esse exemplo. E também os hábitos saudáveis, né, que a gente já passou aqui várias e várias vezes em relação aí ao hábito de movimentar, limpar a casa, organizar o quarto e, é claro, cuidar da alimentação. Agora eu vou trazer um dado aqui do CAD Paraná, crianças e adolescentes em dados e estatísticas do Centro Marista de Defesa da Infância. Que o dado que a gente tem aqui é que no Paraná 300 mil meninas e 180 mil meninos entre 5 e 10 anos apresentam sobrepeso, né? Principal faixa etária aí que a gente tem aí no Vamos Ver Geração Digital. Então é um dado muito importante, né? É um número muito alto, muito grande. Então vale a pena a gente ficar atento a esse número aí do Centro Marista de Defesa da Infância. Para a gente arrematar, eu vou trazer alguns dados aqui. O primeiro deles é que o dia 3 de junho é considerado o dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil. Então, um tema muito importante.
E durante 2021, nessa data, ainda no dia 3 de junho, o Ministério da Saúde trouxe um estudo que apresenta que a obesidade infantil afeta 3,1 milhões de crianças menores de 10 anos no Brasil. É um número muito grande, né? A estimativa é que 6,4 milhões de crianças têm um excesso de peso e os 3,1 milhões já evoluíram para obesidade. Isso representa 3,2% das crianças entre 5 e 9 anos acompanhados no SUS. Nessa faixa etária, 28% das crianças apresentam excesso de peso, um sinal de alerta muito grande, né? Tanto na infância quanto no futuro. Então, é importante a gente destacar todos esses números aí atualizados aqui para a nossa realidade. Como não poderia deixar de ser, vamos fazer 4 sugestões de atividades voltadas ao tema da obesidade infantil. É importante a gente elucidar esses temas para serem trabalhados em sala de aula. Primeiramente, é possível fazer uma pesquisa, né, junto com a professora aí, pesquisa qual que é o seu IMC atual e registro, né? IMC é o índice de massa corporal. Ele é um bom indicador para mostrar aí se a pessoa está com sobrepeso e tudo mais. Para as crianças tem umas fórmulas diferentes, mas é interessante para a gente já entender como está nesse contexto. Em vídeo você pode fazer uma reportagem com algum familiar sobre como combater a obesidade, né? Então aí uma reportagem em vídeo, daquelas que a gente já realiza no Vamos Ver. E uma fotografia, uma imagem, qual atitude você toma no combate a essa doença, né? Por exemplo, em casa, a alimentação, os exercícios, os hábitos. E para fechar o texto, através do gênero textual, reproduz o que você aprendeu na videoaula, né? Pode ser qualquer tipo de gênero textual que demonstre um pouco mais sobre o que você entendeu da nossa videoaula até o momento. E para complementar, agradecer aqui o nosso parceiro que a gente vai passar na tela. Então tá aí nossos parceiros, né, iniciativa pública e privada, entidades, prefeituras, governo do estado, empresas, né, que fazem com que o Vamos Ler atinja milhares de alunos. São mais de 60 mil alunos durante os 14 anos de aplicação do projeto. Então ali no canto você também pode participar e contribuir para a formação de milhares de jovens aqui nos Campos Gerais, na região Centro-Sul. Então tá aí, dados e informações pertinentes e muito importantes sobre obesidade infantil, um tema que deve ser muito bem trabalhado, não só na sala de aula, mas discutido em casa. É uma doença aí grave, né, que afeta nossas crianças, nossos jovens. E lembrando sempre que todos esses materiais estão disponíveis aí junto à coordenação do Vamos Ver Geração Digital, professor, pedagogo, diretor aí, ou os alunos que precisarem de materiais complementares. É só entrar em contato conosco, lembrando sempre que a gente tem aí toda sexta-feira, né, um novo material com diversos assuntos importantíssimos na formação dos nossos jovens dentro do maior projeto de mídia, educação e novas tecnologias do Paraná. Até lá!